A Coreia do Norte é o país mais isolado do mundo, e isso é claro que desperta a curiosidade do restante do planeta. Para assegurar o controle do povo, o governo filtra todas as informações do exterior e restringe ao máximo as interações entre a população local e os estrangeiros. Veja a seguir 12 coisas que provavelmente você não sabe sobre essa nação. Televisão. Existem apenas 4 canais de TV na Coreia do Norte, sendo a televisão central coreana o canal principal, que é disponível por todo o país. Os demais canais podem ser assistidos somente aos finais de semana. E é óbvio que não dá para confiar nesses programas, que na maioria das vezes estão fazendo propagandas do governo. Para quem deseja assistir outra programação, existem programas populares que são transmitidos ilegalmente e possuem ótimas novelas que alcançam milhares de espectadores. Mas isso é muito arriscado, pois se o regime descobrir, a pessoa pode pegar penas severas, como a pena de morte. Capital das elites. A capital, Pyongyang, é um símbolo do progresso norte-coreano por possuir uma infraestrutura considerada de ponta, mas saiba que ela é uma cidade reservada apenas para a elite da população, e só os cidadãos previamente selecionados por Kim Jong-un e pelo governo podem morar lá. Para assegurar a bela aparência de riqueza e prosperidade, guardas armados patrulham as fronteiras para evitar que as classes mais baixas entrem. Apesar da capital possuir uma infraestrutura bastante desenvolvida, ela ainda possui alguns problemas básicos, como falta de eletricidade. Maconha legalizada. Apesar das diversas leis contraditórias e rígidas que regem a Coreia do Norte e que exercem um imenso controle da população, o uso e o comércio de cannabis não tem sido um problema para o país. De acordo com vários relatos de desertores, visitantes e especialistas, a Coreia do Norte não tem nenhuma lei contra a venda e o consumo dessa erva. Isso porque o regime de Kim Jong-un não considera a maconha como uma droga e a planta pode ser cultivada normalmente pelo país. Calça jeans. Nos últimos anos, a Coreia do Norte e os Estados Unidos entraram em uma briga intensa que chamou a atenção do mundo. E essa regra é fruto disso. O jeans é proibido em todo o país, isso porque o jeans é visto como um símbolo do imperialismo norte-americano. O incrível é que, apesar de não usarem roupas jeans, eles consomem Coca-Cola, por exemplo, que é muito mais americano. Eleição. Parece contraditório, mas apesar de ser uma ditadura, a população norte-coreana pode votar. A Coreia do Norte realiza suas eleições a cada 5 anos e conta com 100% dos votos favoráveis ao ditador Kim Jong-un. Isso ocorre em razão da obrigatoriedade do voto, e como ele é o único candidato, todos os votos devem ser computados para ele. Apesar de não fazer nenhuma diferença no cenário político, as votações a cada 5 anos visam controlar a população, identificando os opositores ao regime e monitorando quem irá votar ou não. Calendário. A Coreia do Norte tem o seu próprio calendário, que se baseia na data de nascimento de Kim Il-sung, que é o dia 15 de abril de 1912. Sendo assim, enquanto o mundo ocidental está no ano de 2021, a Coreia do Norte está no ano 100. A justificativa de terem o próprio calendário se concentra na crença de que os coreanos são autossuficientes e independentes do restante do mundo, e por isso não podem se sujeitar a um calendário que não seja do próprio país. Exército. Como é uma potência militar que bate de frente com diversos países desenvolvidos, já é de se esperar que esse país tenha um dos maiores exércitos do mundo, empregando quase 5% da população total. O exército norte-coreano é estimado em mais de 1,2 milhão de soldados, e apesar de poucos dados, provavelmente existem muitas armas de destruição em massa e armas químicas. Inclusive, segundo análises de satélite realizadas pela ONU, a Coreia deve ter um programa nuclear em andamento. Transporte.
Usar carros na Coreia do Norte é um luxo quase impossível, uma vez que existem apenas 30 mil automóveis no país, por isso poucas pessoas possuem carros particulares e os que possuem precisam de autorização. Apesar disso, os ônibus são um meio de transporte muito comum no país e as passagens são extremamente baratas e acessíveis, custando cerca de 0,02 centavos, fazendo com que as viagens sejam praticamente gratuitas. E como o salário mínimo norte-coreano é de apenas $50 aproximadamente, o transporte público é a única alternativa viável. Internet proibida. A Coreia do Norte é o único país do mundo onde o acesso à internet é inteiramente proibido, sendo somente autorizada para alguns integrantes da elite do governo norte-coreano. Assim, pouquíssimas pessoas da elite militar e do governo têm acesso à internet. O restante do país, incluindo os turistas, pode no máximo acessar uma intranet totalmente controlada e manipulada pelo governo. Vale destacar que só existe acesso à internet via satélite e é efetuado apenas em lan houses ou em hotéis de luxo da capital do país, sem contar a lentidão. O curioso é que a sua vizinha, Coreia do Sul, tem a internet mais veloz do mundo. Eletricidade. Eletricidade é um daqueles itens impossíveis na Coreia. A maioria das pessoas não conseguem acesso. Para você ter uma ideia, a própria elite norte-coreana que pode habitar a capital do país, apesar de uma posição na hierarquia social, não recebe eletricidade durante todo o dia. Geralmente o fornecimento para a elite ocorre por no máximo 2 horas por dia. Às vezes, especialmente no inverno, a energia desaparece completamente, enquanto milhões de pessoas tentam combater as baixas temperaturas. Se para os grupos privilegiados a situação já é delicada, imagina para a população pobre. Punição. Se alguém realizar algum crime, ele também estará comprometendo as pessoas próximas a ele. Existe uma lei na Coreia do Norte que determina 3 gerações de punição. Isso significa que se você cometer algum crime, seus filhos e netos também responderão pelos seus atos. Essa lei faz com que indivíduos vivam suas vidas inteiras realizando trabalhos compulsórios em campos de trabalho, que é o local para onde são enviadas as pessoas que praticam crimes contra o Estado coreano. Além delas, suas famílias também são direcionadas a esses lugares. Maior crime. O pior crime cometido por um norte-coreano é tentar fugir de seu país, e como isso traz consequências para seus familiares que ficam na Coreia, fugir é uma medida extrema. Além disso, tentar fugir da Coreia do Norte está cada vez mais complicado. Estima-se que menos de 10% das pessoas que tentam escapar conseguem. Tal crime pode resultar na execução imediata do fugitivo ou em um longo período nos campos de trabalho, sendo que essas punições podem ocorrer até com suas famílias, já que eles são considerados espiões e traidores. Está a fim de aprender todas as curiosidades do Brasil e do mundo? Então se inscreva e ative as notificações. Toda semana estamos aqui trazendo as curiosidades mais insanas para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!